Salve, salve! Isso aí, vamos nessa. Corrigindo aqui questões do simulado 1, reta final aí, né, para a gente poder ganhar um pouquinho mais de experiência, ok? É isso aí, vamos nessa. Questãozinha aqui, né, para a gente verificar o que está dizendo e ganhar um pouco aí, né, de experiência, subir mais um degrau. Olha só, o que diz? A análise de requerimentos de certificação de entidades educacionais no âmbito do Ministério Público. Pronto, está falando aqui sobre essa relação. Aí diz o seguinte: será realizada por uma equipe formada por, no mínimo, um analista contábil, ok, um analista educacional e um analista processual. A partir de 5 analistas, 5 analistas contábeis, 7 analistas educacionais e 6 analistas processuais. É possível formar mais de 300, veja que está dizendo, formar o quê? Mais de 300 equipes distintas. Mais de 300 equipes distintas, com exatamente um analista de cada especialidade. Olha só. O que a gente vai pegar aqui? A gente vai escolher o quê? Um de cada, um de cada. Toda vez que aparecer esse termo, um de cada, a necessidade aqui é apenas multiplicar, A gente vai pegar e fazer o quê? A multiplicação. A multiplicação de quem? Dos valores aqui, que a gente tem para a relação de escolha. Veja que a gente tem que escolher um analista contábil, um analista educacional e um processual. O quanto a gente dispõe de cada categoria aqui, ou seja, são 3 categorias. Né? E só são 3 categorias. Né? Que a gente tem que escolher um de cada categoria, tem que escolher um de cada. E a gente dispõe o quê? 5, ok, então 5 que multiplica 7, que multiplica 6. Pronto, 6 vezes 5, 30, 3 vezes 7, 21. Então a gente obtém quanto aqui? 210. Né? A questão está dizendo que é possível formar mais de 300. 210 é mais de 300? Não, professor. Então o item está o quê? Errado. Isso aí, só comemorar, broquei. Questãozinha show. Falou um de cada, basta multiplicar. Vamos nessa, mais uma questão, subindo mais um degrau aí, né? Ganhando mais força para a nossa prova. Olha só. Um tabuleiro quadrado e quadriculado, semelhante a um tabuleiro de xadrez, 12 linhas e 12 colunas. Logo, 12 por 12 é igual a quanto? 144. Então, são 144 quadradinhos pintados. E aí diz o seguinte, que 54 foram pintados o quê? Na cor azul, 30 na cor marrom, 40 na cor amarela, 20 na cor verde. Pronto. E aí, a cada quadrinho é associado um cartão com 2 números. Pronto. Aqui está definido como funcionam esses 2 números. Aqui um número representa o quê? Né? Corresponde ao número de linhas e o segundo corresponde ao número de colunas. Por exemplo, se pegar aqui, um cartão numerado 510, quer dizer, né? Primeiro linha, então linha 5, e depois coluna, então coluna 10. Ok? Perfeito? Então vamos nessa. Olha só. Aí diz o seguinte, para a gente julgar aqui, e aí vem a palavrinha mágica, probabilidade, Então veja, né, quem já sabe que a questão aqui precisa calcular a probabilidade, a chance de alguma coisa acontecer. E aí o seguinte, retirar dessa caixa, veja que a gente vai retirar dessa caixa de maneira aleatória um cartão. Veja aqui, um cartão, não são 2, não são 3, nem 4. Um cartão, retirar um cartão. E aí diz o seguinte, correspondente a um número quadrado,
que não tenha, veja, ó, que não tenha sido pintado, aí, ó, não tenha sido pintado com qual cor? Cor marrom, ok? Então, a probabilidade aqui de sair o marrom, veja, ó, e a probabilidade, o quê? De não ser marrom. O que que a questão está querendo? A probabilidade de não ser marrom. Então, ó, basta pegar o seguinte, ó, marrom, quantos temos aqui? Marrom, a gente vem aqui, ó, marrom, quantos são? Marrom, 30, não é isso? Ó, então, 30 na cor marrom, 30 na cor marrom. Ah, ok, beleza, perfeito. Então, são 30 na cor marrom, de um total de quanto? 144, ó, o nosso universo aqui, 144, ok, beleza? Então, 30 em 144. Pronto. Então, ó, só que a gente quer o não marrom, basta pegar a relação complementar. E como que a gente faz essa relação complementar aqui, ó? A subtração. 144 menos 30. E aí vamos ter quanto aqui? 114. Logo, ó, não marrom aqui é 114 sobre 144. Então, essa é a probabilidade, ó, de não marrom. Ah, professor, ok. Isso equivale a eu somar todos esses valores aqui, ó. Por exemplo, se eu fosse somar aqui 54, 40 e 20, dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado, ó. O que que a gente tem aqui? Né? 50 com 40, 90. 90 com 20, né? 110. Com mais 4, 114. É a mesma coisa, né? Então, também pode ser feito assim, somando as cores que não são marrons. Sim, está dizendo que isso é o que, ó? Inferior a 0,72. Então, o que que significa? Que 114 sobre 144, se é inferior, é menor do que 0,72, ou seja, 72 sobre 100. Então, ó, essa é a relação que a gente obtém aqui. Mas, professor, para dividir isso aqui, né, mais prático, achar o 0,72, se você tem facilidade de dividir, sim, com certeza, faça a divisão, monta, né, só armar a continha aí, 114 dividido por 144, e aí você vai achar e faz a comparação. Agora, caso tenha dificuldade, faça o seguinte procedimento, ó, o de baixo multiplica o de cima. Então, quer dizer que 100 vezes 114, é a gente pegar o 114 e aumentar 2 zeros, dá 11.400. O de baixo multiplica o de cima. Então, logo, ó, o que que a gente tem aqui? Que 144 vezes 72. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 4, 28, 30. 7 vezes 1, 7, 10. 0, 8, 8, 16. 3, 1. Então, vai dar quanto aqui? 10.368. Ó, 11.400 é menor do que 10.000, né, e 368? Não, professor, de forma alguma. Então, o item aqui, ele está o quê? Ele está errado, não é isso? Ó, como disse Cebolinha, helado, tá? Helado. Pronto, show de bola. Vamos seguindo? Vamos em frente. Mais uma questão, comentando aqui para a gente, né, ganhar um pouquinho mais de experiência. Aí diz assim, ó, situação hipotética. A Anvisa, com o objetivo de realizar a regulamentação de um novo medicamento, ó, o que que ela faz? Efetua as análises laboratoriais necessárias. Essas análises são assistidas por um grupo de 4 dos 8, ou seja, ó, o que que vai fazer aqui? Tem que escolher 4 de um total de 8. Então, ó, escolher 4 de um total de 8. Pronto, né? Técnicos farmacêuticos. Desses técnicos, aí diz assim, ó, que 3 possuem cargo de chefia, ó, 3 possuem cargo de chefia da equipe. E por isso não trabalham juntos. Pronto, perfeito.
Agora, assertiva. Nessa situação, considerando que cada uma das equipes participa apenas um dos 3 técnicos, então, ó, apenas um. Ó, apenas um. Ah, ok, beleza, né? Chefes, ó, então veja que a equipe vai ter que ter o quê? Um chefe, ó, um chefe. Pronto, né? Então a equipe tem que ter aqui um chefe. Perfeito. Certo. Que mais, né, que a gente observa aqui? Então a quantidade de equipes distintas com 3, né, com 4 técnicos farmacêuticos que poderão ser formadas é inferior a 25. Ó, veja, né, a gente vai pegar o quê? 4 técnicos farmacêuticos. Então, ó, 4 técnicos, só que um é o quê? Um é chefe. Então, os outros 3 aqui, né, ó, demais. Ou outros, não é isso? Então, a relação os demais aqui. Ok, então veja, ó, que a gente vai escolher um chefe e os outros 3 os demais, né, que não tem chefia, sem, né, essa relação de chefia. Ok? Pronto. Ó, o que que a gente observa? A gente vai escolher dentro da mesma categoria. A gente vai escolher chefe da categoria chefe e demais da categoria demais, né, aqueles que não têm, né, essa atribuição de cargo de chefia. Então, quando a gente escolhe dentro da mesma categoria, a ordem faz diferença? Não. Porque qualquer um dos demais que eu pegar ali e mudar de ordem continua sendo, né, mesma função, continua tendo a mesma função. Não existe hierarquia entre, né, dentro das mesmas categorias, ou seja, quem está naquela categoria não possui, quem está na outra categoria também não possui hierarquia. A hierarquia é entre as categorias, mas não é isso que a gente está fazendo, a gente está escolhendo de cada categoria. Logo, a gente tem um problema envolvendo o quê? Combinação. Então, a gente tem combinação, quantos estão qualificados, ó, quantos possuem o cargo de chefia? 3. Então, a gente tem combinação de 3 para escolher um chefe vezes, toda vez que a gente tem a relação sequencial de categorias, né? É vezes os demais. Ó, veja o seguinte, né? Dos 8, né? Isso, dos 8 técnicos aqui, ó, o que a gente sabe? Que 3 possui categorias de chefia. Então, quer dizer o seguinte, que 5, né, são os demais. 5 aqui, né, estão relacionados ao quê? Aos demais. Então, quer dizer que aqui a gente vai ter uma combinação de 5 para escolher 3. Ok? Então, vamos lá. Combinação de qualquer número com 1 é ele mesmo. Então, a combinação aqui é 3, que multiplica. Combinação de 5 com 3. Ó, a combinação de 5 com 3 é igual à combinação de 5 com 2. Por quê? Ó, subtraindo 5 menos 3, 2. Isso aqui, ó, né? Relação complementar. A gente pega aqui o complementar. Ah, professor, mas calcular aqui combinação de 5 com 3 também é tranquilo. Beleza, não tem problema. Mas vamos calcular aqui com 2, ó. Então, a gente faz o quê? 2 tracinhos e aí multiplica numerador 5 vezes 4 e denominador 2 vezes 1. Logo, a gente pode simplificar aqui 4 por 2, 2. 5 vezes 2, quanto? 10. Então, ó, veja que essa combinação aqui é igual a 10. Então, pronto. Jogando aqui combinação de 5, 3, que é 10. Aí, multiplicando 3 vezes 10, quanto? 30. Ó, opa, né? Então, agora sim, a gente vai comparar. Aí está dizendo o quê? Que é inferior a 25. 30 é inferior a 25? Não, professor. Então, o item aqui está o quê? Está elado, né? Como diz Cebolinha, está elado. Isso aí, show de bola. Ok, vamos nessa, vamos lá, mais uma questão aqui, para a gente ganhar um pouquinho mais de experiência. Vamos resolver mais uma então, vamos nessa. Aumentando, ó, 5 mulheres, 4 homens, ou seja, 9 pessoas, né, dividido em 2 categorias, masculino e feminino. Trabalham em escritório. De forma aleatória que uma pessoa, veja, ó, uma pessoa será escolhida para trabalhar no plantão de atendimento ao público no sábado. Em seguida, outra pessoa será escolhida também. Então, outra, mais uma.
aleatoriamente para o plantão de domingo. Então veja o seguinte, o que a gente tem aqui? Pessoa 1, pessoa 2. Pessoa 1 é o quê? Plantão de sábado. Pessoa 2 é o plantão de quê? De domingo. Se a gente inverter a ordem, ó, pessoa 2, pessoa 1. Pessoa 2, o plantão de sábado, né? Pessoa 1, plantão de domingo. Então veja que as relações aqui, ó, elas alteram, são diferentes. Aqui a gente está falando de um princípio ordenado. Então a gente tem uma situação aqui, ó, em que o princípio é ordenado, ok? Ordenado, pronto. Né? Então o princípio é ordenado, certo? Aí diz o seguinte, ó, a probabilidade, né, de os dois plantonistas, porque ó, considerando as duas pessoas para um plantão, ou seja, do sábado e do domingo, então a probabilidade, ó o nominho, a palavrinha mágica aqui, ó, probabilidade, né, de os dois, veja que agora são duas escolhas, né, estão selecionando dois, então vamos lá, ó, vou selecionar dois aqui, a probabilidade, né, que esses dois selecionados aqui serem homens, ó. Então, serem homens é igual ou superior a 4 nonos. Então, veja, quantos homens temos aqui no grupo? 4, não é isso? Ó? Então, o primeiro, a possibilidade dessa primeira pessoa sorteada ser homem, veja, ó, a primeira possibilidade aqui, né, de ser homem é quanto? É um 4, então são 4, a chance aqui, ó, 4 possibilidades, em um total de quanto? Ó, 9 pessoas, não é isso? Ó, são 9 pessoas, então 4 sobre 9, ok? Perfeito? Certo. Só que aí o que ocorre? Né? A gente vai para a segunda. A segunda agora são o quê? São 3 em 8. Então a gente já tem essa relação de 3 em 8. Pronto. Aí diz que é igual ou superior a 4 nonos. Né? Igual ou superior a 4 nonos. Olha só. O que a gente achou aqui? Veja que só a probabilidade do primeiro, né? Ela é o quê? Ela é igual. Então, tem outra parte aqui. Então, professor, já posso dizer que quando eu multiplico aqui, né, que esse valor torna o quê? Isso aqui maior? Não. Depende o quê? Da fração. Ok? Então, cuidado, cuidado, porque isso aqui depende da fração. Beleza? Então, vamos lá. Né, o que a gente sabe aqui? A gente pode simplificar, ó. 3 por 3, 1, 4 por 9 por 3 dá 3. Agora, 4 por 4 dá 1 e 8 por 4 dá 2. Veja, ó, que a gente fez a simplificação aqui, ó. Né? A gente tinha os valores, a gente acabou simplificando. O que restou aqui? Numerador 1, denominador, né? Restou 6. Então, 1 sexto, 1 sexto. Pronto. Ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar. Né? Basta pegar esse 1 sexto e verificar. Ó, 1 sexto é superior, ou seja, é maior do que 4 nonos. Então, basta fazer aquela comparaçãozinha. Professor, eu consigo multiplicar, eu sei multiplicar muito bem, então pode multiplicar, ok? Então, ó, o que a gente faz? Eu sei dividir muito bem, pode dividir então. 9 vezes 1 dá quanto? Dá 9. E 6 vezes 9, ou 6 vezes 4 dá o quê? 6 vezes 4, 24. 9 é maior, né, do que 24? Não, professor. Né? Então, o item aqui está o quê? Está errado, errado, ok? Isso aí, show de bola. Vamos nessa, mais uma questão aqui para a gente resolver, então venha comigo. Olha só, considerando que as equipes A, B, C, D e E disputem um torneio que premie as três primeiras colocadas. Ok, beleza. Então vai premiar o quê? As três primeiras, ou seja, a gente tem um prêmio para primeiro lugar, a gente tem um prêmio para segundo lugar e a gente tem um prêmio para terceiro lugar. Então, primeiro, segundo e terceiro lugar. Ok. Se a equipe A, né, isso for desclassificada, ó, se a equipe A for desclassificada, então ela sai da parada, concorda? A está desclassificada, saiu da parada, então resta quem? B, C, D, E, que é para concorrer o quê?
as 3 posições aqui. Certo. Como a gente está falando de classificação, primeiro, segundo e terceiro lugar, a gente tem uma sequência representada por uma multiplicação. E o que a gente observa aqui também, ó, nessa sequência aqui, né, que existe o quê? Hierarquia. Né? Existe hierarquia, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, se existe hierarquia, a gente pode usar o quê? O princípio fundamental da contagem, o PFC. Então, logo, ó, quantas disponíveis aqui, quantas qualificadas para, né, concorrerem aí às 3 primeiras posições? 4 equipes. Então, primeiro lugar, 4 possibilidades, qualquer uma das 4. Uma vez que uma equipe chegou, restam quanto? 3 possibilidades. Mais uma outra equipe já que chegou no segundo lugar, 2 possibilidades para o terceiro lugar. E aí, diante disso aqui, o que a gente tem? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Ó, 24. E aqui diz que são quantos? 24. Portanto, o item está o quê? Certo, correto. Só comemorar. Ó, broquei. Isso aí, show de bola. Vamos nessa. Mais uma questãozinha, né, para a gente poder ganhar mais experiência aqui. Ok, diz o seguinte, ó. Entre as recentes discussões a respeito da forma da educação básica, e tem um texto aqui, a gente observa também que tem o quê? Uma tabela, aí falando o quê? De pré-escola, primeiro ano ensino fundamental, ó, tá falando aqui de pré-escola, né, e ensino fundamental, e depois diz o quê? Demais anos do ensino fundamental, ó, demais anos do ensino fundamental, e por último, foca aqui no ensino médio. Ok? Pronto. Matutino, vespertino e noturno. Aí pergunta o seguinte, vamos ver, ó. Caso se deseje formar uma comissão, ó, veja, comissão, se não estabelecer cargos, a gente já sabe que isso aqui representa uma combinação. Pronto. Composta por 3 alunos, ó, 3 alunos do noturno, 3 alunos do noturno. Opa! Veja o seguinte, ó. O que eu sei aqui, ó? Noturno é tudo isso aqui, ó. Então, é nessa relação aqui que eu vou ter que montar, né, a minha escolha. Concorda? Essa relação. Então, ó, dos alunos sendo pelo menos um deles do ensino médio e pelo menos um do ensino fundamental. Então, ó, a gente vai escolher 3 alunos. Então, um do ensino médio, 2 do ensino fundamental. Se é pelo menos um do ensino médio, ou pode ser o quê? 2 do ensino médio e 1 do ensino fundamental. Ok? Concorda? Porque, ó, tem que ser pelo menos um de cada. Certo? Na primeira situação, veja, o que a gente tem aqui, ó, né? Nessa primeira hipótese e nessa segunda hipótese já mudou, já tem uma relação diferente. Na primeira hipótese, o que a gente tem? Né? Isso, ó, fundamental 40, médio 70. Então, 40 e 70. Então, a gente tem o seguinte, ó, 40 para escolher 1 vezes 70 para escolher 2. Então, na segunda possibilidade, a gente tem o quê? 40 para escolher 2 e 70 para escolher 1. Ok? Logo, o que a gente tem aqui? Combinação de qualquer número com 1 é o próprio número. Ok? Beleza? Combinação de qualquer número com 1 é o próprio número. A gente vai ter que calcular aqui, ó, 72. Então, vamos pegar aqui, ó, 72. Então, 70, 69, 2 vezes 1. Ok? Então, vamos nessa. O que a gente tem aqui? Né? Vai ficar 35 vezes 69. Pronto. Né? 35 vezes 69. E o outro a gente tem combinação de 42. Ó. Então, 40, 39 e 2 e 1. Aqui vai ficar 20. 20 vezes 39. Então, não tem jeito. Tem que fazer o quê? Continha, né? Vai ter que fazer continha. Não tem jeito aqui. Né? Então, ok. Né? Faça a continha aí e a gente vai obter aqui, né, o resultado. Né? Qual o resultado que a gente vai obter? Então, aqui, ó, 35 vezes 69, isso, ó, 35 vezes 69 vai ficar quanto? 2.415. E 20 vezes, né, 39, 711.
80. Então, ó, aqui vai ficar 780 e aqui 2.415. Pronto. Ok? Então, veja que a gente vai ter que fazer o quê? A multiplicação. Logo, o que a gente vai, né, conseguir nessa relação de multiplicação aqui? Aqui, ó, 4 vezes 5 vai ficar 20, 4 vezes 1, 4 e 2, 6, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 8, 9 e acrescenta o 0. Então, 96.600, certo? E aqui, né, a gente vai ter, ó, 7 vezes nada, nada, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 7, 49, com 5, 54. Ok, então 54 mil. Pronto, agora a gente vai ter que somar as duas opções, né? Porque a gente tem a hipótese 1 e a hipótese 2, a gente vai somar, então a gente vai ter 0, 0, 6 e 6, 12, vai 1, 6 e 4, 10 e 1, 11, vai 1, 10 e 5, 15. Então a gente tem 151.200, ó, 151.200. E aí está dizendo o quê? Que é mais de 140 mil. Perfeito. Ok. Né? Exatamente. Né? É mais de 140 mil. Portanto, o item está certo. Correto. Ok? É isso aí. Sim. Mais uma questão. Né? O que temos aqui? Julgue o próximo item relativo. Pronto. E aí disse o quê? A quantidade de números naturais distintos de 5 algarismos. Ó. Então, são 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Certo? Que se pode formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. 1, 2, 3, 4 e 5. De modo que 1 e 2 fiquem sempre juntos. Opa, então quer dizer o seguinte, ó, 1 e 2 aqui, eles vão ficar sempre juntos, certo? Agora, o 3, o 4 e o 5, aí, ó, o que ocorre? Eles ficam separados, ou seja, individualmente. Então, ó, 1 e 2 fiquem sempre juntos, em qualquer ordem. Então, ó, se é em qualquer ordem, o que significa? Um pode passar para lá, outro passar para cá. Então, toda vez que tem essa ideia de bagunçar todo mundo, ou seja, não estou bagunçando esses dois, a gente tem um fatorial aqui, ou seja, o fatorial de 2, certo? Agora, né, a quantidade, ó, ou seja, juntando tudo isso, bagunçando tudo, a gente tem o quê? Aqui, quantos grupos, ó? A gente tem aqui um grupo que está coladinho para bagunçar, 2, 3, 4. Então, ó, são 4 grupos aqui para a gente bagunçar todo mundo. Então, quando a gente pega os 4 aqui, a gente tem o quê? 4 fatorial. Toda vez que tem essa ideia de bagunçar, a permutação, que é o fatorial. Sim, logo, 2 fatorial é 2 vezes 1 e o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 2, 4, 8, 3, 8, 24, 24 vezes 2, quanto? 48. Aí está dizendo que é inferior a 25. Opa, parou, professor. 48 não é inferior. Então, o item aqui está o quê? Elado, né? Como disse Cebolinha. Isso aí, show de bola. Ok, vamos lá. Né? Mais uma questão. Para fiscalizar determinada entidade, um órgão escolherá 12 dos seus, né, servidores. Pronto. Então, 5 da Secretaria de Controle Interno, 3 da Secretaria de Prevenção da Corrupção, 3 da Corregedoria, 1 da Ouvidoria. Pronto. Os 12 servidores serão distribuídos por sorteio nas equipes A, B e C. E cada equipe será composta por 4 servidores. Ou seja, equipe A, 4, equipe B, 4. Pronto. Beleza? A equipe A será a primeira a ser formada, ou seja, vai contar com todos os 12, concorda? Se é a primeira a ser formada, conta com os 12. Sim, depois a equipe B e por último a equipe C. A chance é a mesma coisa que probabilidade. Então, veja, da equipe A, a probabilidade da equipe A ser composta por um servidor de cada unidade. Então, ó, 1, 2, 3, 4, não é isso? São 4 componentes sequencialmente, a gente pode multiplicar. Então, um de cada unidade. Opa, peraí, primeira unidade temos quanto?
5. Então, vamos ter 5 em um total de 12. Certo? Agora, se é um de cada unidade, então veja, ó, que eu preciso ter agora também aqui de outra unidade. Então, próximo, 3, só que agora restam quanto? 11, né? Ordem decrescente. Ok, aqui também eu tenho 3, então vai ser 3, um total de 10. E aqui, por último, eu tenho 1 em um total de 9. Sim, aí o que ocorre? Né? A gente vai ter que simplificar isso aqui, né, professor? Exatamente, ó. 9 com 9, a gente pode, né, eliminar. E aí, o que restou aqui para a gente? Né? Ok, beleza? 5 com 10 aqui, ó. Aqui fica 1, aqui fica 2. Então, ó, numerador aqui sobrou apenas o 1, não é isso? E denominador, o quê? 12 vezes 2, 24. 24 vezes 11, ó, é só abrir 4 mais 2, 6. Só que um detalhe aqui, por quê? Porque a gente começou como se fosse ficar nessa sequência, nessa ordem. O primeiro ser da Secretaria de Controle, o segundo da Secretaria de Prevenção, o terceiro da Corregedoria e o quarto da Ouvidoria. E, na verdade, a questão não disse que tinha que ser nessa ordem, um de cada. Só que isso pode ser bagunçado, pode ser misturado. Não são 4 categorias que a gente está pegando aqui. Então, ó, a gente tem que fazer também aqui o que? A permutação de 4. Ou seja, ó, 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a quanto? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, a gente vai ter que pegar o quê? Multiplicar isso aqui por 24. E a gente vai obter o quê? 1 vezes 24, 24. 24 sobre 264. Professor, posso já colocar ali na simplificação, fazer a simplificação? Pode sim. Mas veja que o objetivo da gente é comparar com esse 10%, concorda? Então está dizendo que é superior, então basta eu pegar aqui, ó, maior que 10%. Então, ó, 10 sobre 100. E por que isso aqui? Porque eu não estou com zero, fica muito prático para eu comparar. Eu não preciso ficar simplificando. Porque 10 aqui eu tenho tudo zero, ó. Quando eu multiplico isso aqui, o que eu passo a ter, né? 2 zeros, eu passo a ter, ó, aqui 2.400, porque eu acrescento 2 zeros. Quando eu multiplico isso aqui, eu não tenho um zero só, então 2.640, eu tenho 2.640. E comparando, 2.400 é maior que 2.640? Não, professor. Então o item aqui está o quê? Errado. É isso aí, só comemorar. Ó, broquei, show de bola. Beleza? Tranquilo? Então pronto, é isso aí. Vamos finalizando aqui a correção do nosso simulado, né? Bons estudos, né? E ó, se dediquem bastante, resolva questões para poder chegar na hora da prova aí, né? Detonar, gabaritar. Isso aí, show de bola.